Olá, tudo bem, né? Professor Fabiano Pereira de volta para mais uma aula aqui no nosso canal, mais uma aula de Direito Eleitoral, especialmente criada para você que está aí se preparando ou para o cargo de técnico ou para o cargo de analista da Justiça Eleitoral. E pode contar comigo nesse projeto, viu? Estamos firme e forte para você gabaritar as próximas provas de Direito Eleitoral. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí agora, se inscreva, porque isso é muito importante para mim. Dê o seu joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que estão se preparando para concurso da Justiça Eleitoral. Essas pessoas irão ficar eternamente gratas com você, porque você vai fornecer para elas um conteúdo altamente qualificado, um conteúdo que realmente vai transformar a realidade delas quando o assunto for direito eleitoral. Estou contando contigo, tá bom? E se você precisa do meu apoio para chegar aos 90% de acertos em provas de concursos, você sabe, para passar em concurso de TRE, especialmente se a banca for a FCC, tem jeito não, é 90% de acerto. Percentual abaixo disso aí, você vai ter que contar muito com a sorte, mas eu posso te ajudar nisso aí, tá? Eu tenho uma mentoria e nessa mentoria eu acompanho candidatos que querem, no prazo de 4 meses, chegar aos 90% de acertos. A princípio pode parecer alguma coisa que é inacreditável, algo inalcançável, mas eu te garanto que é plenamente possível e foi por isso que os nossos ex-alunos conquistaram lugares fantásticos nos últimos concursos de TREs, inclusive primeiro lugar, terceiro lugar, quinto lugar, sexto lugar e várias outras excelentes classificações. E se você também não quer deixar o tempo passar, aqui embaixo estou deixando um link, tá, para você clicar, tem todas as informações da mentoria, deixe seu nome lá na minha lista e assim que surgir uma vaga, já entro em contato com você, surgiu uma vaga aqui, tá interessado? Porque todo o acompanhamento é feito diretamente por mim, né? Não é por fulano ciclano que eu vou contratar para fazer isso, não, sou eu mesmo, Fabiano. Vamos conversar pelo WhatsApp, eu vou te monitorar, eu vou elaborar o seu planejamento de estudos. A sua única obrigação na mentoria vai ser sentar e estudar. Pode ter certeza que você vai gostar demais, porque em pouco tempo você vai conquistar um outro patamar dentro do seu processo de preparação. A partir de agora, nós vamos tratar de um outro tema dentro da Lei 9.504/97. Nós vamos falar agora sobre prestação de contas das campanhas eleitorais. Quando o candidato ele toma a decisão de se preparar, né, para disputar uma eleição, ele já sabe, primeiro, que ele vai ter que encontrar fonte para bancar as despesas de campanha. Nós já falamos sobre isso, né? Quem é que vai bancar as despesas de campanha dele? Às vezes é o próprio candidato, tem dinheiro, eu tenho dinheiro, sou rico, eu mesmo vou bancar minha campanha. Beleza. Ou às vezes ele não tem dinheiro, vai depender da doação de terceiros, de amigos, de colegas, de simpatizantes, ou então, dependendo do cargo que ele vai disputar, ele às vezes vai ser agraciado por recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um dinheiro específico que fica lá no fundo eleitoral para financiar campanhas de candidatos. Só que nesse caso, nem todos os candidatos têm acesso a esses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os próprios partidos estabelecem quais são as regras de distribuição desse dinheiro e nem todos os candidatos têm acesso, mas aquele que tiver, ok, pode investir esse recurso diretamente na campanha. Mas o fato é que, independentemente de qual é a origem dos recursos utilizados para custear as despesas de campanha, não interessa de onde eles vieram, o fato é que todo e qualquer candidato está obrigado a prestar contas de tudo o que recebeu de doação, de tudo o que gastou durante a campanha eleitoral. E aqui já vem uma pegadinha de prova, tá? Apesar de o candidato utilizar recursos públicos em várias hipóteses, como é o caso de recurso do fundo partidário, recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse candidato, ele não vai prestar contas para o Tribunal de Contas da União, não. Ele tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é que vai avaliar se os recursos que foram recebidos pelo candidato foram gastos respeitando as condições e requisitos estabelecidos pela lei. Por exemplo, o candidato
quando ele recebe recurso do fundo partidário, ele vai poder gastar aqueles recursos durante a campanha, sem problemas. O candidato, quando recebe recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele vai gastar ali. Só que existem algumas regras específicas. Por exemplo, ele vai ter que abrir uma conta bancária específica só para os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou vai ter que ter uma conta específica só para os recursos do fundo partidário, uma outra conta específica só para as doações genéricas que ele recebe. Então existem algumas regrinhas especiais que precisam ser respeitadas. Essas regrinhas são muito peculiares e geralmente elas não são cobradas em prova, porque elas estão previstas em resoluções do TSE. Mas existem sim algumas peculiaridades que esses candidatos têm que observar. Mas o que eu quero que você se lembre na hora da prova é que todo e qualquer candidato ele está obrigado a prestar contas perante a Justiça Eleitoral. E a lei impõe um prazo para essa prestação de contas. E qual é o prazo? Bem, em relação ao primeiro turno, as contas de campanha devem ser prestadas até o 30º dia após a eleição. Então, se por acaso estamos falando de uma eleição para prefeito, em que nós tivemos apenas o primeiro turno, os candidatos estão obrigados a prestar contas até 30 dias após a data da eleição. Se por acaso estamos falando de uma eleição para prefeito que teve segundo turno, os candidatos não precisam prestar contas duas vezes. Não. Então esse prazo de 30 dias aqui, se a eleição tiver segundo turno, ele vai ser desconsiderado. Por quê? Porque aí vai entrar esse segundo prazo aqui, ó, que é de até 20 dias após a realização do segundo turno. Então se nós estamos numa eleição para governador, e da eleição para governador aconteceram 2 turnos, o candidato ele não vai prestar contas no primeiro turno e depois prestar contas de novo em relação ao segundo turno. Não. Ele vai somar tudo e vai ter que prestar contas dos 2 turnos até 20 dias após a realização do segundo turno. É isso que vai acontecer. Então grave esses prazos aí, porque se cair em prova, você tem que saber responder as questões. A responsabilidade pela prestação de contas é do próprio candidato e a sua ausência enseja a falta de quitação eleitoral. Deixa eu explicar isso aqui com mais detalhes. Olha só, se Doquinha resolve disputar um cargo eletivo, então Doquinha é que está obrigado a prestar contas de tudo que ele recebeu durante a campanha, a título de doação, ou de tudo que ele mesmo, dinheiro dele que ele depositou na conta de campanha, e tudo que ele gastou. Ele tem que prestar contas. Pode acontecer de Doquinha contratar Geraldinho, que é contador, para Geraldinho ser o gerente da campanha dele. Beleza. Só que aí, Geraldinho, que é o contador, vai ser solidariamente responsável com Doquinha. Então, os dois vão assinar a documentação da prestação de contas, os dois podem amanhã ou depois serem responsabilizados por eventuais irregularidades que sejam detectadas naquelas prestações de contas. E um ponto importante. Eu acabei de falar sobre o prazo que os candidatos têm para apresentar a prestação de contas. Tá bom? Até 30 dias após a eleição, se tiver apenas o primeiro turno, e até 20 dias após as eleições, se acontecerem 2 turnos. Então, basicamente, como é que funciona? Vamos supor que a eleição só teve um primeiro turno. Já estamos no 31º dia após a eleição. E alguns candidatos simplesmente não apresentaram as contas de campanha para a Justiça Eleitoral. Não me pergunte por quê. O fato é que a Justiça Eleitoral, nesse caso, vai notificar cada um desses candidatos. Olha que mãe, né? Justiça Eleitoral é uma mãe. Mas, na verdade, não é que ela é uma mãe. É porque a lei é que é uma mãe. E a lei foi criada pelos próprios candidatos. Né? Aí não tem jeito, né? Então, eles esquecem. Eles são muito atribulados, muitas atividades para fazer. Então, a gente tem que ficar passando a mão na cabeça, né? Então, a Justiça Eleitoral vai lá, intima, notifica cada um. Fulano, você disputou a eleição, apesar de estar escrito na lei com letras garrafais e na resolução também, e do seu advogado falar, e do seu contador falar, você esqueceu de prestar contas no prazo de 30 dias. Então, nós estamos aqui te notificando para você prestar contas no prazo máximo de 72 horas.
contados dessa notificação. Se você não apresentar contas no prazo de 72 horas, aí sim a Justiça Eleitoral vai julgar as suas contas de campanha como não prestadas. O que significa julgamento de contas de campanha como não prestadas? Quais são os efeitos disso? Aqui são os mais graves dos efeitos negativos para o candidato. Aqui é o seguinte: se as contas foram desaprovadas, a gente não acontece nada, cara. Depois alguém vai falar sobre isso aí, não acontece nada. Mas se as contas foram julgadas como não prestadas, é diferente. Vamos supor que Doquinha disputou a eleição de 2020 para vereador. Se ele disputou as eleições de 2020, o mandato dele termina quando? Ele vai exercer o mandato durante 2021, 2022, 2023, 2024. Então, se ele não prestou contas, ele vai ficar sem quitação eleitoral no ano de 2021, 22, 23 e 24. Acabou. Ainda que nesse período de 4 anos, que é o tempo do mandato, se ele prestar contas em 2020, no final de 2021, ou 2022, 2023, não interessa. Até o último dia de 2024, ele vai ficar sem quitação eleitoral. E se nesses 4 anos ele não prestar contas, ele continua sem quitação eleitoral. Ele vai continuar sem quitação. Enquanto ele não prestar contas, ele fica sem quitação eleitoral. Mas na prática, isso significa o quê? Na prática isso significa: se for nomeado no concurso, não toma posse. Se for aprovado no vestibular, não pode fazer matrícula. Se precisar tirar o passaporte, não vai conseguir. Se precisar tirar a identidade, não vai conseguir. Se precisar... Gente, aí tem N consequências previstas no artigo 7º do Código Eleitoral que vai se impor a ele. Entendido? Então, a ausência de quitação eleitoral traz uma série de consequências no âmbito da vida civil. Isso porque ele não prestou contas. Agora, se as contas de campanha forem desaprovadas, não acontece nada, gente. Não acontece nada. O cara foi lá, prestou as contas. Eu que sou analista, analisei e falei: cara, tá tudo errado, isso. Juiz, eu sou analista, eu recomendo a desaprovação. O Ministério Público vai lá, dá um parecer para desaprovar, o juiz vai lá, desaprova, julga desaprovadas e não acontece nada, por incrível que pareça. Em algumas situações excepcionais, pode até acontecer, porque às vezes a conta foi desaprovada e aí ali existem indícios de abuso de poder econômico, aí o juiz determina a remessa dos autos para o Ministério Público propõe uma ação, aí tudo bem, nesse caso sim. Mas fora isso, não acontece nada quando se tem as contas desaprovadas. É uma vergonha, né? Mas eles mesmos criaram a lei, né? Pô, pra que eu vou analisar as contas do cara se não acontece nada se desaprovar? Eu não entendo, sinceramente. Olha a lei assim, será que eu li aqui errado? Vou ler de novo, tal. Gente, você fica revoltado. Porque os caras fazem tupuscou, usam dinheiro público, queimam o dinheiro e não acontece nada. Infelizmente, é triste, né? Mas vamos lá. Quando você for responder as questões de prova, lembre-se de que essa prestação de contas possui natureza jurisdicional, tá? Ou seja, se ela possui natureza jurisdicional, quer dizer que é um processo judicial. No passado, as prestações de contas já foram analisadas como processos administrativos. Então a perspectiva era totalmente diferente. Hoje não. Hoje é processo judicial. Então tem que se assegurar o contraditório, a ampla defesa, as regras previstas subsidiariamente no CPC. Tem todo um conjunto normativo que tem que ser observado. As regras de as regras recursais, tudo bonitinho. Então é processo com natureza jurisdicional e não processo administrativo, como as bancas costumam dizer em prova. E às vezes, as contas que são prestadas para a Justiça Eleitoral são tão complexas, cara, tão complexas, que a própria lei autoriza a Justiça Eleitoral a requisitar técnicos dos tribunais de contas para auxiliarem no julgamento das contas. Gente, imagine analisar as contas de um candidato a presidente da República que gastou 300 milhões de reais. Nas eleições de 2014, por exemplo, a Dilma e o Aécio, no segundo turno, gastaram aproximadamente 350 milhões cada um em 2014. Um pouquinho mais, um pouquinho menos,
No total foram quase 750 milhões, os dois. Aí você imagine analisar contas de campanha que vai 350 milhões. É documento que não acaba mais. Você imagine. E pagando R$10 para cabo eleitoral, R$30. Ô, gente, você tá doido. Dá um trabalhão gigantesco. E aí, a própria lei permite que o TSE requisite servidores do TCU, dos TCS, para auxiliarem nessas análises de campanhas. E é tanta documentação que a própria lei diz que esses documentos que os candidatos utilizam, né, como provas dos gastos, das despesas, eles devem ser conservados até 180 dias após a diplomação. Então, mesmo que as contas do candidato tenham sido julgadas, por exemplo, antes da diplomação, que às vezes ele foi eleito, ele está obrigado a guardar os documentos até 180 dias após a diplomação. Porém, se por acaso as contas de campanha ainda não tiverem sido julgadas, enquanto elas não forem julgadas, o candidato está obrigado a guardar a documentação, porque amanhã ou depois a Justiça Eleitoral pode requisitar esses documentos. Ele não pode jogar fora. Mesmo tendo extrapolado os 180 dias, tá bom? E para garantir um controle social dos recursos que estão sendo enviados e gastos nas campanhas de candidatos, a própria Lei 9.504, lá no artigo 29, parágrafo 4º, afirma que os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas, a divulgar em site criado pela Justiça Eleitoral para esse fim o seguinte: primeiro, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. Então a gente vai ter um sistema lá no próprio site do TSE, que aí sempre que o candidato recebe algum depósito em dinheiro na conta dele, em no máximo 72 horas, ele tem que entrar nesse sistema de prestação de contas, e aí ele vai lançar aquelas informações que recebi uma doação de 10 mil, de 5 mil, no máximo em 72 horas após o recebimento. Aí qualquer pessoa vai ter acesso àquela informação. O candidato recebeu tantos reais em doação. Então ele é obrigado a fazer isso no prazo máximo de 72 horas após a doação. E no dia 15 de setembro, ou seja, antes mesmo da eleição, o candidato ou os candidatos e partidos e coligações deverão divulgar um relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. A gente chama de prévia de prestação de contas, ou prestação de contas prévia. No dia 15 de setembro, o candidato vai lançar no sistema dizendo, até agora, até o momento, eu arrecadei tanto e gastei tanto. É uma prestação de contas prévia. Então ele tem que enviar essas informações para a Justiça Eleitoral pelo sistema que o próprio TSE disponibiliza. Aí nós recebemos essas informações no cartório, para quem é do interior, como é o meu caso, né? A gente recebe, quando for uma eleição municipal, a gente recebe essas informações lá no nosso sistema e a gente vai acompanhando. E aí a gente faz uma pré-análise, porque a gente não faz duas análises de contas, a gente vai acompanhando. E se tiver algum valor suspeito, notifica o candidato sobre isso aqui e tal, extrapolou muito o limite que a pessoa física poderia doar, que uma pessoa física pode doar, né, um valor absurdo. O valor da doação extrapolou o limite que o candidato pode gastar. Você vai acompanhando, monitorando. Você vê alguma coisa diferente, já dá prosseguimento ali, informa o Ministério Público para que sejam feitos os respectivos controles, né? Na verdade, durante toda a campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral ela realiza o que nós chamamos de fiscalização concomitante ou controle concomitante, até para tentar diminuir caixa 2, fraudes, né, com recursos públicos. A gente faz. Às vezes a gente sai pela rua, eu mesmo, né, chega um final de semana, porque época de eleição a gente trabalha final de semana, viu? Sábado, domingo, feriado. Não tem sábado, domingo, feriado, não. Então às vezes sai no final de semana, vou dar uma volta aí. E aí vai andar. Agora tá um pouco diferente, né, porque as coisas estão mudando, graças a Deus. Mas até uns 5 anos, Ave Maria, você andava na rua no final de semana, cheio de santinho esparramado. Aí você ia pegando aquele santinho, guardando no bolso, um de cada candidato, né? Tirando uma fotografia aqui de uma faixa, de um carro plotado, não sei o quê, e vai guardando. Porque às vezes, o bacana é o seguinte, aí você pega um santinho do candidato Doquinha. Aí tá assim no santinho. A gente vai falar sobre isso, tá? O santinho tá assim. 150 mil exemplares. Aí tem o CNPJ de quem contratou, que foi Doquinha, né, que foi na gráfica que contratou, e tem o CNPJ da gráfica, que foi quem confeccionou o santinho. 150 mil exemplares. Não sei quanto custa aquilo.
Aí na hora da prestação de contas, Doquinha esquece que tinha impresso 150 mil panfletos, santinhos. Ele vai lá com a prestação de contas assim, gastei R$300 porque eu imprimi, sei lá, 5 mil santinhos. Aí ele esquece que um dia eu estava andando na rua e vi um santinho dele. Aí eu vou jogar isso lá na prestação de contas. Ó, doutor, ó, promotor, não é por nada não, mas um belo dia eu estava andando na rua e vi esse santinho aqui. Aqui está falando que ele teve 150 mil impressões. Aí na prestação de contas ele falou que só teve 1.000, ou sei lá, 5 mil impressões. Aí, meu amigo, ele vai ter que se explicar. Ponto final. Esse é um controle concomitante que nós, da Justiça Eleitoral, fazemos. Tá bom? Agora, nem tudo que o candidato gasta, nem tudo que ele utiliza durante a campanha tem que constar na prestação de contas. Nem tudo, tá bom? Por quê? O próprio artigo 28, parágrafo 6º, ele diz o seguinte, ó. Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas. O candidato vai até informar que ele teve a utilização desse serviço, desses bens, mas ele não precisa comprovar a utilização. De quê? Primeiro, a cessão de bens móveis limitada a R$4.000 por pessoa cedente. Então, a cessão de um bem móvel limitada ao valor de R$4.000 por pessoa cedente. Então, às vezes, um colega de Doquinha é candidato a vereador, um colega de Doquinha cedeu para ele a utilização de um bem móvel. Cedeu para ele, por exemplo, a utilização de uma cadeira e de uma mesinha para ele colocar na pracinha para distribuir panfleto. Sei lá, velho, quanto é que custa isso aí? Doação, sei lá, nem o valor disso eu não tenho ideia, né? Sei lá, de R$100. Então isso aí, ele não precisa comprovar que estava utilizando esses bens por meio de cessão, tá? Não precisa comprovar na prestação de contas. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos, decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de material de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Aqui é muito comum, às vezes, o candidato a vereador, ele tirar uma foto com o candidato a prefeito. Ficam os dois na foto. Às vezes, quem pagou aquilo ali foi o candidato a prefeito. Então, isso não precisa constar na prestação de contas do candidato a vereador. Só vai constar na prestação de contas de quem pagou, que foi o candidato a prefeito. Tá bom? E item 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau, para seu uso pessoal durante a campanha. Então, se por acaso, Doquinha é candidato e ele está utilizando o veículo próprio durante a campanha, aquilo não precisa constar na prestação de contas. Não precisa constar também se o veículo que está sendo utilizado é de um parente até o 3º grau. Se for até o 3º grau, também não precisa utilizar. Ou melhor, não precisa comprovar. E lembrando que a inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Ou seja, se o candidato for eleito, ele não tem escolha. Ele vai ter que apresentar as prestações de contas, ou melhor, a prestação de contas, antes da diplomação. Porque enquanto ele não apresentar, ele não vai ser eleito. Enquanto ele não apresentar, não vai ser eleito. Ele não vai ser diplomado. Tá bom? Ó, com relação à prestação de contas, existem muitos detalhes mesmo, tá bom? Aqui, como eu já falei, nós estamos colocando o quê? Nós estamos colocando aqui os pontos mais importantes, para você entender com muita clareza o que é arrecadação de recursos, o que é prestação de contas. Agora, para você realmente se aprofundar no conteúdo, para você realmente entender o direito eleitoral de forma completaça, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você clicar e se matricular no nosso curso, Direito Eleitoral Exemplificado. Qual é a diferença para esse curso que eu estou assistindo? É porque lá, gente, é o PDF completaço. Lá você vai ter todas as videoaulas completas, organizadinhas para você assistir. E além disso, para cada tema, a gente tem um PDF completo, ou seja, uma apostila, um material que você vai imprimir se você quiser. Se não quiser, lê no computador.
Cada aula ali tem uma quantidade X de páginas, é material completaço. Você não precisa nem de material complementar. Pra você ter uma ideia, são mais de 1000 questões comentadas. No final de cada aula tem um resumo para você fazer as revisões. No final de cada aula tem um mapa mental para você rever os conteúdos, memorizar melhor. Tem um curso completaço, cara. Então se você está aí comendo mosca, não se matriculou ainda, estou deixando o link aqui embaixo para você se matricular. E de uma vez por todas, viu? Deixar de lado essa sensação de que nunca vai passar no concurso. Porque pelo menos no que se refere a direito eleitoral, eu não tenho dúvidas. Você vai gabaritar as questões de prova. E ainda sobre prestação de contas, eu quero que você entenda que existem duas formas de se prestar contas para a Justiça Eleitoral. Nós temos a prestação de contas ordinária, que nada mais é do que a prestação comum, digamos assim, e tem a prestação de contas simplificada. O próprio nome já diz, simplificada. Então é um processo muito mais simples, muito mais dinâmico, muito mais rápido, porque o próprio nome já diz isso, simplificado de rápido, tá bom? São esses dois processos. Quando a gente fala em prestação de contas completa, ordinária, comum, é aquela prestação de contas em que o candidato tem que apresentar tudo quanto é tipo de documento que você imaginar. O que ele gastou na prestação de contas, ele vai ter que mandar tudo para a Justiça Eleitoral para a gente poder examinar. Na prestação de contas simplificada, é diferente. Por quê? Porque o candidato não precisa apresentar todo e qualquer tipo de documento relacionado aos gastos de campanha. Só aqueles que estão previstos no texto da lei. Então é muito simples, tá? A nossa análise é muito mais objetiva, a gente não fica procurando picuinhas. É muito mais objetivo, muito mais direto. E quando é que a prestação de contas vai ser pelo modelo simplificado? Quando as despesas do candidato forem de, no máximo, R$20 mil ou em eleições municipais de cidades com menos de 50 mil eleitores. Então, eleições de cidades com menos de 50 mil eleitores, automaticamente a prestação de contas já vai ser feita pelo modelo simplificado. Aí não tem escolha, é simplificado, tá bom? E o artigo 29, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, ele afirma que eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político por decisão de seu órgão nacional de direção, não podendo ensejar a desaprovação das contas. Olha que interessante, aqui vai ser o seguinte, Coxinha é candidato a prefeito. Beleza, disputou as eleições, perdeu ou ganhou, não interessa. E aí, eu, Fabiano, estou aqui agora analisando as contas de campanha, especialmente o extrato bancário do candidato. E o extrato tá no vermelho, velho. Tá no vermelho. Eu tô vendo aqui que vários cheques que foram emitidos foram devolvidos sem fundo e tem muitos fornecedores dessa campanha que não foram pagos. Ele está devendo uns R$30 mil para fornecedores. Nesse caso, se é um candidato a prefeito, por exemplo, o Diretório Nacional do partido pode simplesmente redigir um documento dizendo: eu, Diretório Nacional, a partir de agora, me responsabilizo pelo pagamento dos débitos oriundos dessa campanha eleitoral. Deixa comigo. A partir do momento que esse Diretório Nacional se responsabiliza, ele vai negociar lá diretamente com os fornecedores. E a Justiça Eleitoral não pode desaprovar essas contas simplesmente porque o cara está devendo na praça. Não pode. Porque ali vai existir um planejamento para o partido político, no caso do Diretório Nacional, que referendou, fazer o ajuste e o pagamento daqueles débitos pendentes. Fechou? Então, se houve uma assunção do débito por autorização do Diretório Nacional, as contas desse candidato não podem ser desaprovadas. E por falar em desaprovação, quando a Justiça Eleitoral
está diante de uma prestação de contas para julgar, quais são as possibilidades que o juiz pode, no caso em concreto, optar? Que o TRE pode optar, que o TSE pode aplicar. Vamos dar uma olhadinha? Ó, o artigo 30 da Lei 9.504/97, ele fala que a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo, primeiro, pela aprovação das contas de campanha, quando estiverem irregulares. Beleza. Então a Justiça Eleitoral irá verificar que as contas estão regulares, então simplesmente a Justiça Eleitoral vai deferir, vai aprovar essas contas de campanha. Lembrando, se nós estamos falando de uma eleição municipal, as contas são prestadas perante o juiz eleitoral. É o juiz que julga as contas de campanha numa eleição municipal. Se é uma eleição de âmbito estadual, para os cargos de governador, deputado e senador, é o TRE. Se é uma eleição se é uma eleição para os cargos de presidente e vice, quem julga as contas de campanha é o TSE. Você cai demais em prova, hein? Você já está cansado de saber, né? Então tá fácil. Então, as contas são apresentadas perante a Justiça Eleitoral. Num primeiro momento, o analista emite um parecer técnico dizendo: eu, analista, analisei toda a documentação. Existiam algumas irregularidades. O candidato foi notificado, apresentou a documentação que estava faltando. Então, eu, analista, levando em consideração critérios técnicos, entendo que as contas devem ser aprovadas. Ponto. E assim. A partir daí, esses autos, esse processo vai para o Ministério Público Eleitoral. O promotor vai analisar toda a documentação, vai ver o parecer do analista. Geralmente eles fazem assim, né? De acordo com o parecer técnico, eu também recomendo a aprovação das contas. Aí voltou do Ministério Público, vai para o juiz. Se for eleição municipal, vai para o TRE, se for para o relator no TRE, se for uma eleição estadual, ou para o TSE, se for uma eleição para presidente. E aí o juiz, por exemplo, for eleição municipal, eu aprovo as contas de campanha. Pronto, tranquilo. Tá bom? Existe uma segunda hipótese, que é julgar as contas como aprovadas com ressalvas, quando forem verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. Como assim? Eu não entendi. Gente, aqui é um juízo de discricionalidade, é o julgador que vai decidir. Mas às vezes, o julgador, ele percebe o seguinte. Olha só. Às vezes, teve um determinado Doquinha era candidato a vereador. Doquinha é candidato a vereador. Foi um caso que eu até acompanhei há mais tempo. Doquinha era candidato a vereador. Coxinha, que era um colega dele, doou a moto dele, de Coxinha, para Doquinha utilizar na campanha. Doou a moto. Doação estimava em dinheiro, durante, 30 dias. Pode usar minha moto aí na sua campanha. Beleza. Aí eles fizeram um contrato particular de cessão de utilização daquela moto durante a campanha. Aí eu peguei o documento, o contrato, estava escrito assim: eu, Coxinha da Silva, estou aqui dizendo que estou doando a minha moto para o candidato Coxinha, do candidato Doquinha utilizar na campanha e tal. Aí eu fui ver o documento da moto, estava em nome de Geraldinho da Silva. Mas peraí, como é que Coxinha vai doar uma moto para utilização na campanha se a moto tem nome de Geraldinho? Aí nós notificamos na época o candidato Doquinha. Doquinha, explica esse negócio aqui, meu amigo. Como é que Coxinha pode doar uma moto que é de Geraldinho? Me fala isso aqui. Aí apresentaram um documento, aí um contrato de gaveta, né? Que não tem autenticação em cartório, não tem nada, dizendo, não, que eu tinha comprado essa moto, eu não tinha transferido, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, cara, o juiz olhou e falou, olha, tudo bem, a gente sabe que no interior é coisa mais difícil e tal. Aí o juiz falou assim, olha, tudo bem, eu vou aprovar as contas, mas com essa ressalva aqui, tá? As contas foram aprovadas, mas com a ressalva de que estava faltando um documento com fé pública, dizendo que havia sido feita uma transação tal. Mas no final das contas, a conta foi aprovada. Isso aqui na prática mesmo, não surte efeito negativo nenhum para o candidato, tá? Só vou falar só, aprovamos, viu? Mas tem esse detalhezinho aí, da próxima vez,
Vamos desaprovar esse negócio, hein? É mais ou menos assim, tá bom? Terceiro, pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. Aí não tem jeito, né? Aí, se for uma coisa muito grave, uma informação que não está batendo, às vezes o candidato recebeu recurso de pessoa jurídica, não devolveu o recurso, aí não tem jeito, né? A própria lei proíbe recebimento de doação de pessoa jurídica. Recebeu, as contas foram então desaprovadas. E 4, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, no qual constará a obrigação expressa de prestar suas contas do prazo de 72 horas. Como eu expliquei agora há pouco, né? Eu disse que realmente antes da Justiça Eleitoral julgar como não prestadas as contas de campanha, a Justiça Eleitoral precisa notificar o candidato e depois de notificado o candidato, aí sim, notificado o candidato não se manifestou, não prestou contas, aí, na prática, o que vai acontecer? Na prática, o que vai acontecer? Se não prestou contas em 72 horas, as contas vão ser julgadas como não prestadas e ele fica sem quitação eleitoral durante todo o mandato que ele iria exercer se ele tivesse sido eleito, durante todo o mandato. E se não prestar contas, enquanto não prestar contas, não vai ter quitação eleitoral de volta. Uma hora vai ter que prestar contas para receber de volta a chamada quitação eleitoral. E lembrando que contra as decisões proferidas pelo juiz eleitoral em prestação de contas, cabe recurso para o TRE. E se foi o TRE que proferiu a decisão, cabe recurso para o TSE. E se foi o TSE que proferiu a decisão, cabe recurso para lugar nenhum. TSE não cabe recurso e ponto final, tá bom? Porque você sabe muito bem que contra as decisões do TSE não cabe recurso para o STF, não cabe. Na verdade, só cabem em 3 hipóteses. Recurso extraordinário, quando a decisão do TSE contrariar a Constituição, ou recurso ordinário, quando a decisão do TSE denegar habeas corpus ou denegar mandado de segurança. Aí, nessas 2 hipóteses, recurso para o STF. Tá bom? Mas não acabou não, viu? Ainda tem alguns detalhes importantes aqui, ó. Olha, erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam o seu resultado não acarretarão a rejeição das contas e a cominação de sanção, principalmente quando for possível corrigi-las. Como assim? Não entendi. O que é um erro formal? O que é um erro material? Você pode me explicar, professor? Posso, vou explicar. Então, olha só. Às vezes, o candidato, sei lá, ele gastou R$300 no almoço no restaurante X. Na hora de lançar na prestação de contas, ele cadastrou que tinha gastado R$300 numa padaria Y. Cara, é um erro? É. Mas é um erro assim, é um erro formal. Né? É um erro que você percebe que às vezes na hora de digitar, pegou a nota fiscal e trocou, mas não é um erro que compromete a regularidade das contas. Porque o mais importante de saber é que ele pegou R$300 e gastou em alimentação. Ele só esqueceu, ou cadastrou errado, foi o local que ele gastou. Então esse é um erro formal, né? É um erro formal que a gente pode aceitar, dependendo da circunstância, se não comprometer a regularidade das contas. Por outro lado, existe o erro material. Erro material é aquele erro crasso. É aquele que você bate o olho e fala, pô, mas espera aí, me ajuda aí, né? Como é que o cara faz um erro desse aqui? Se esse erro não comprometer a regularidade das contas, vamos passar por cima. Por exemplo, às vezes o cara tinha que somar 15 mais 15, R$15 mais R$15, R$35. É um erro crasso. 15 mais 15 é igual a 30 e não 35. A princípio, foi um erro mesmo, de erro crasso, né? Passou batido. Se não for detectado qualquer tipo de má fé naquilo ali, porque às vezes, né? 15 mil mais 15 mil é igual a 80 mil. Né? Você sabe, né? Se não tiver ali supostamente uma má fé, nada de errado, esse erro material pode ser simplesmente desconsiderado, se não comprometer a regularidade das informações. Tá bom? E olha,
O artigo 30 da Lei 9.504/97, artigo 30A, ele dispõe que qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da data da diplomação, relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação e gastos de recurso. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recurso para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado o diploma. Ou seja, gastos irregulares durante a campanha eleitoral podem ensejar a propositura de uma representação, que é uma ação judicial a ser proposta na Justiça Eleitoral. E essa ação judicial, que aponta gastos irregulares feitos pelo partido político, essa ação judicial tem que ser proposta no prazo máximo de 15 dias, contados da data da diplomação. A diplomação, em regra, acontece até o dia 19 de dezembro do ano da eleição. Não tem uma data fixa não, tá? É até o dia 19 de dezembro do ano da eleição. E aí, se essa representação, se essa ação judicial eleitoral for julgada procedente, isso pode ocasionar o quê? A negativa do diploma ao candidato, ou, se o candidato já tiver recebido o diploma e estiver exercendo o mandato, ele pode ter o seu mandato cassado. Fechou? Então isso é consequência dessa ação que vai ser proposta, porque se detectou alguma irregularidade grave nos gastos de campanha eleitoral. E por falar em gastos de campanha eleitoral, eu quero destacar para você o seguinte: se o candidato recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e, no final das contas, ele percebeu que sobraram recursos desse fundo que ele não gastou, ele é obrigado a devolver esses recursos que sobraram para o partido político. E o partido político é obrigado a devolver esse recurso para o Tesouro Nacional. Se o recurso que o candidato não gastou é do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, artigo 16C, lá da Lei 9.504/97, que você já estudou. Por outro lado, às vezes o candidato recebeu várias doações de pessoas físicas e no final das contas sobraram, sei lá, R$300 na conta bancária. O que o candidato vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar aquela sobra de recurso financeiro e depositar na conta do respectivo órgão partidário. Então, se Doquinha percebeu que sobraram R$300 na conta bancária de campanha dele, ele vai pegar aqueles R$300 e transferir para a conta do diretório municipal do partido X, que é o partido ao qual ele está afiliado. E o partido X vai gastar esse dinheiro aí da forma que bem entender. Então, Doquinha, que é o candidato, não pode embolsar aquele dinheiro. Ah, sobrou é meu? Não. Aí é caixa 2, cara. Nada de sobrar, não. Devolve para o partido político. Aí o artigo 25, ele afirma que o partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responder os candidatos beneficiados por abuso de poder econômico. Tá bom? Por abuso de poder econômico. E, por sua vez, dispõe o parágrafo único que a sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas de candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 a 12 meses, ou por meio do desconto do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo tribunal competente após 5 anos da sua apresentação. Ou seja, um candidato, por exemplo, apresentou a sua prestação de contas
Isso quer dizer que esse candidato, ele espera que a Justiça Eleitoral julgue a sua prestação de contas no prazo máximo de 5 anos. Se a Justiça Eleitoral, daqui a 7 anos, constatar que houve uma irregularidade e desaprovar as contas, ele não pode ser punido. Ah, você não vai poder receber recurso do fundo partidário nas próximas eleições? Não pode. Porque já passou o prazo de 5 anos. Então, para ele ser punido, né, com essa proibição, com essa suspensão de recebimento do recurso de fundo partidário, de 1 a 12 meses, as contas têm que ser julgadas no prazo de até 5 anos. Se forem julgadas depois de 5 anos, já era, ele não vai poder ser punido nos termos da Lei 9.504/97. Ok? Portanto, essas são as principais informações que você precisa saber sobre prestação de contas. Lembrando que no nosso curso em PDF, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, a gente tem muita informação, aí eu venho detalhando com exemplo, item por item. Porque nas videoaulas a gente apresenta as informações gerais, né? Mas aqui embaixo você tem todas as informações, item por item, de forma detalhada para você gabaritar as questões de prova. Combinado? Bons estudos, sucesso e a gente se vê em breve. Um grande abraço. Até mais.